Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Universo Inverso, esse podcast que o Brasil já ama. Com vocês de sempre, Nego Jorge. Hoje, Demônio está nas picapes, quer dar um salve aí? Tudo bem? E a gente tem 3 convidados hoje, 3 convidados, não de primeira viagem, até onde eu lembro. Tu não é convidada? Que a gente vai tratar de um assunto, mas eu acho que é legal primeiro o pessoal se apresentar. Eu ia dizer se rotular. Não que a nossa apresentação não possa ser um rótulo de nós mesmos. Não, vai lá. Eu apresentei aqui uma vez, mas novamente. Meu nome é... Apresentei? Já apresentei mesmo. Lucas Vazata. Boa noite e um forte abraço a todos envolvidos. Meu nome é Priscila. Duda. Tá, e Jorge, é isso aí. Hoje a gente vai... Tu quer falar sobre o que a gente vai falar? Que a gente fale sobre... Basicamente falaremos sobre rótulos. Olha, direto. Sejam sobre pessoas, dias, situações, momentos, coisas, ocasiões, pré-julgamentos. Pré-julgamentos. Baseado em quê? Baseado em que a gente rotula muito e muitas vezes é rotulado. E daí quando a gente é rotulado, que a gente começa a pensar sobre rótulos. Mas que quando rotula. E qual que é o primeiro passo pra rotular alguém? Por que as pessoas rotulam? Bom dia, pessoas. É o Demônio daqui. Eu vou, só pra entender, que eu vou tentar dar uma dinâmica pro papo de vocês, tá? Obrigado. Ótimo. Pra gente começar, eu tentei começar com o seguinte, que quando a gente é criança, a sociedade é apresentada por rótulos pra gente. E daí, a partir de quando que a gente começa a perceber que são rotulados as pessoas que foram apresentadas como rótulos pra nós? Vocês têm essa noção? Tá. Acho que um dos primeiros rótulos, pelo menos um dos marcantes que eu tinha de infância, assim, que era um rótulo que me foi transferido, né, por assim dizer, que era da minha bisavó, cara. Minha bisavó, ela morava num bairro e na casa da frente tinha uma galera mais humilde, mas tipo, uma galera de boa, tá ligado? No máximo tinha um maconheiro. Tá. Era assim. E daí, tipo, ela falava, não vai se misturar com os marginal. Tipo, olha, já é o primeiro rótulo, é um rótulo que marcou minha infância, assim, porque daí eu sabia que eu não podia chegar perto deles porque eles eram marginal. Mas, tipo, por quê? Da onde? Tá ligado? Da percepção da tua avó. Só que foi ensinado, fica e grava, tá ligado? Eu ia dar um exemplo muito parecido, cara, que um dos primeiros que eu lembro era um cara que passava na frente de casa. A Duda, inclusive, tinha medo dele, o Nico. E ele passava embriagado, tipo, ia pro bar e pá, e daí, tipo, tinha essa coisa de rotular e dizer assim, o Nico é o bêbado do bairro. Não que ele não fosse o cara com problema de alcoolismo, tá ligado? Mas que tinha que ter medo dele porque ele era o bêbado do bairro. E veio muito agora quando... tipo, o velho saco do bairro. Isso, é tipo isso Era aí. essa vibe, né? Exatamente. E essa coisa de maconheiro, tinha um pessoalzinho que se reunia, assim... Pra fumar maconha? Mais ou menos quase na esquina. No meu quarto. Se reuniam lá em casa toda sexta. Mas às vezes eles nem estavam fumando e, tipo, eles eram os maconheiros da rua. Tipo, meu Deus do céu, vou me chamar a polícia. Era assim, lá em casa. E eu acho que pode virar preconceito depois de tudo isso, né? Sim. Porque tem um programa que a gente tá querendo faz um tempo que vai rolar aí, que é sobre expressões também, né? E daí começa esse rótulo de marginal e tudo mais, daí tem aquela coisa do negro mesmo, daí tipo, vai fazer negrice, tá fazendo negrice, não sei o que lá, e começa a te rotular que o negro tá sempre associado ao errado, né? Ao ruim, assim. Exatamente. E esse é um dos rótulos mais pesados, que é uma briga forte e constante, né? Exatamente, e às vezes é tratado como comum ainda. E talvez isso tenha deixado de ser só um rótulo, tornando algo muito maior, né, também. Esse especificamente sobre racismo, né? Sim. E daí, gente, de preconceito. Mas começa na inocência do rótulo, essa é a questão. Isso aí. Começa na inocência do rótulo. Isso aí. Tipo, quando tá criança é só, e daí só que isso vai se implantando na tua cabeça e, tipo, evolui pra uma pessoa racista, tá ligado? Isso. Tem um relato na 5ª série, cara. Assim, a minha 5ª série do Olga era uma turma muito endiabrados, mas eram uns capeta. As 5ª séries, no geral, de todo mundo. Acho que é o ano que vira a cabeça da criança pro adolescente, que ela fica louca. Exatamente, só que a nossa era, tipo... Era horrível aquela turma. De fazer muito professor chorar. E daí teve uma vez que nós tava naquela... Nossa. Sim, nós tava naquela pira e voando cadeira. Eles era uma aula normal e gritando. Quê? Ajuda, professora. E daí, nisso, uma mãe de um aluno foi buscar ele. E daí, ele era um menino, assim, ele tinha um pouco mais de condição. Ele era bem gente boa, mas ele tinha um pouco mais de grana que a média. E na hora que ele tava saindo, assim, ele
falou alguma coisa pra um outro amigo meu, que era o Fiorentino. E daí ele falou, tipo, não sei o que, vai tomar no cu. Daí a mãe dele falou, tipo, não é pra tu ficar se envolvendo com esse marginal. Daí o guri ficou muito louco. Eu lembro que, tipo assim, ó, ele começou a gritar e falar, quem tu acha que é? Fez um chico na sala de aula. Daí o professor parou e nos deu uma aula de antropologia. Tipo, ele não quis minimizar o que a mulher falou, mas ele explicou pra nós que marginal nada apenas era uma pessoa que vivia fora da margem da sociedade, mas que às vezes a margem da sociedade são só convenções, que pra aquela pessoa não funcionam. Então ela é taxada como marginal, mas ela só vive diferente. Aí passou um pano quente, né? Ele passou um pano quente, mas nós éramos jovens, né? Podia ter mandado só ele calar a boca, como realmente era. Eu lembro muito disso, assim, que a gente teve uma aula da expressão, da onde veio, e que talvez ela tenha se expressado mal e tal. Claro, passou um panão, ela não devia ter falado isso ainda mais de crianças, né? Mas enfim, era esse o relato. Enfim. Mais alguém, quando percebeu, assim, se tocou que... Eu acho que o Vazato falou um ponto legal. Esse adolescência, infância, é quando ou tu começa a perceber as coisas ou quando tu piora muito, assim. E a escola é um ambiente muito tóxico, assim, né, meu? Tipo, ele vai te ensinar as piores coisas. A escola é o purgatório do ser humano em vida, tá ligado? Daí eu queria pegar esse link da escola e falar se vocês foram rotulados de algum jeito na escola e se isso perseguiu vocês de algum jeito, assim. Vocês querem ir primeiro? Cara, eu recebi vários rótulos durante a escola, né? Tipo, porque minha voz era fina, eu tinha cabelo comprido, então eu já recebi o rótulo de viadinho da turma. Começava por aí. Eu era gordo, eu era o gordo. Tanto que meu apelido se tornou esse, né? Ao longo do tempo. Mas, cara, acho que o primeiro merda que eu sofri na escola, assim, foi na primeira série, cara. Antes de eu ter cabelo comprido, antes de ser gordo. Eu estudei a primeira série no colégio particular. E, tipo, na real, minha mãe não tinha a gente não tinha essa grana, mas elas meio que cortaram algumas coisas pra me botar na primeira série no particular. Porque senão eu ia entrar um ano atrasado e eu não queria fazer pré, tá ligado? Minha mãe não queria que eu fizesse pré. Só, cara, é um colégio particular, né? Tipo, outro padrão de vida do que eu sempre vivi. E aí, eu lembro que minha mãe na época tinha um Fusca verde abacate. Que tipo... Cara, hoje tu olha um Fusca verde abacate na rua, tu pensa, caralho, um puta Fusca, tá ligado? Só que na época, e pras crianças, tipo, era só um carro velho, tá ligado? Um carro fudido. E aí minha mãe ia me levar e eu lembro que, tipo, eu chorava pra ela não me largar na frente da escola. Tipo, largar uma quadra antes, tá ligado? Porque meus colegas ficavam me zoando. Tipo, de pobre e tal, de não sei o quê. E daí, tipo, eu lembro que isso me incomodava muito, tá ligado? Daí eu fico pensando, mas que triste que ela devia ficar muito triste, tá ligado? Sim. Tipo, cara, que ela relevou, acho não, ela relevou porque, enfim, crianças, né? Sim. Mas acho que esse foi o primeiro, assim, rótulo que eu recebi na escola mesmo. Guri do Fuca Verde. Eu tenho um relato, né? Que eu me lembro, assim, e não foi nem por colega, foi pela professora. Caralho. No pré, a professora pediu pra minha mãe me levar num neurologista pra fazer o exame pra ver o fluxo, enfim, né? Pra ver se tinha algum problema. Porque ela disse que eu ficava comendo mosca. No pré. Eu nunca tinha ido pra aula, nunca. Mas ela falou literal? Sim, tipo, ela falou pra mim, então, ela tem problema de... comendo? Não, comendo tá, mosca, viajando, isso. Só que, tipo, né, daí eu fui no médico que eu não tinha nada e que... Enfim, a professora tinha que fazer ela um tratamento, né, de ficar julgando uma criança. Cara, eu não sei vocês, mas 90% das pessoas que eu conheci, meus colegas na escola, comiam mosca a aula inteira, tá ligado? Porque, tipo, 10 minutos prestando atenção, 30 minutos viajando, velho. 40 minutos. Só que eu me lembro, tipo, minha mãe, ela ficou muito, não triste, mas, tipo, eu era muito pequena mesmo, assim, pra uma, tipo, exigir tanto, sei lá. Então, eu achei bem... Mesmo, no pré. Pré, cara. No pré? Depois da hora do soninho, vinha a paulada, era isso? Mais ou menos. O que tu tem a dizer, Eduarda, sobre esse comportamento professoril? Ridículo. Primeiro, mas aconteceu comigo também. Uma vez chamaram a minha mãe na escola porque a prof explicava e eu ficava olhando pela janela. E ela achava que eu tinha algum problema, que não prestava atenção na aula. E minha mãe disse que eu não tinha nada, porque eu não tinha, tá? Tá bom, Cleide? Eu não tinha. Cleide. Eu também. Eu fui comprovada. Minha mãe levou no médico e ele comprovou que eu não tinha. E depois eu acho que com uns 13, 14 anos, eu não era a pessoa mais badalada da escola e pegadora. E daí todo mundo achava que eu era lésbica.
Cala a boca. Idiota. Acharam certo! É isso aí. Esses foram os rótulos. Foi um rótulo que não precisava, né? Na verdade. Pegar o gancho da Duda, é que eu acho que a escola, o pior é que existem rótulos que eles não são diretamente falados, mas eles são subentendidos, mas na escola vira apelido, né? Então ele é reforçado, assim, é um bagulho muito pesado. Só que daí pegando o esquema da Duda, que zoavam que ela era lésbica, e no fim ela se tornou pegando minas. Se viu, se deparou. Se deparou. Olha que esse rótulo... Vocês também já passaram por ser rotulado de... Tu quer dizer, tipo, absorver um pouco desse rótulo e... Assim, ó, vou falar de novo. Tu foi rotulado de um jeito, tá? Por exemplo, tu Vazata. O Vazata não liga pra nada, tá ligado? Ele é muito... Pode crer. Foda-se. Ele caga pra tudo. Mas na real tu só não consegue lidar com todas essas coisas da tua vida. E só que tu não quer ser essa pessoa. Só que daí por as pessoas falar, o Vazata não liga pra nada, daí tu quer saber. Sim, Eu não ligo pra nada mesmo. Já que eu não ligo pra nada mesmo, É. eu vou fazer valer. Tipo É assim. isso aí. Antes que eu tava falando desses rótulos assim, de escola. E acabou que, tipo, cada fase que eu ia passando por um, né, entre aspas, um deles. E primeiro aquela coisa, tipo assim, ó, o Olga, pelo menos na época que até a 5ª série, inclusive, começaram a reformar e tal, era um colégio bem precário. Então eu estudava e era um colégio, tipo, muito grande, então abrangia muita gente do bairro, né, que não conseguia vaga nos municipais. Então, tipo assim, ó, tinha uma galera, tipo, muito mais pobre que eu, isso era muito louco. Muito mais grana também. E tinha gente com muito mais grana também. Era muito louca essa interação que a escola fazia. Mas eu lembro que, tipo assim, aquela coisa de ser o único negro da escola, tá ligado? Teve uns 2, 3 anos que isso aconteceu. E acho que uns 2, acho que foi na 4ª e na 3ª e na 4ª. E daí foi que meu apelido virou, na época, né, Negão. Só que era um negócio tão normal na época, sei lá, isso era 2004, 2005, que eu achava muito legal. Eu finalmente tinha um apelido, eu finalmente tinha um rótulo, porque eu era reconhecido por alguma coisa. Entendeu? Isso é muito louco. É aquele bagulho de, tipo, ser reconhecido não importa o custo que isso tenha. E daí quando, tipo assim, ó, daí, tipo, é bem coisa de criança, eu via, tipo assim, o cara da 8ª série me chamando, não, chama lá o Negão. Eu sabia que era eu, tá ligado? E daí... Chegava na pampa aqui assim. Não, e isso foi... E tanto que foi comigo, com o bagagem há muito tempo. Tanto que o nick, ele é Nego Jorge, daí depois mudou pra Nego Show. Então, foi se ramificando e eu adorava. Não, mas eu adorava esses rótulos porque eles me davam uma identidade dentro da escola. Eu era, de certa forma, reconhecido. Tá. Perfeito. Mas daí tu entende também que existem rótulos que não... Não que seja legal, mas tipo assim, ó... o Vazata é brigador, tá ligado? Tá. Mas na real ele não é brigador. Só que daí ele começa a brigar cada vez mais. É porque ele já é brigador. É. Isso sim. Vai lá que depois... Ou, tipo, por exemplo, com esse exemplo, tipo, fulano é brigador. Daí essa pessoa começa a intimidar, mesmo sabendo que ela não é, só, tipo, ela usa o rótulo... Isso ela usa exatamente só o rótulo. Isso. Mas ela Tipo, não ela nem vai fazer mesmo, mas ela usa aquele rótulo em benefício. benefício. Claro, mas... Só que acaba se tornando outra pessoa, né? Exatamente. Tu acaba criando um personagem em cima da tua vida, assim. Tu nunca vai viver o que tu é, tu vai viver o que os outros acham que tu é, entendeu? Sim. Mas e tu não acha que, tipo, todos nós somos um pouco de cada rótulo que nos põe? Não, Tipo, a gente é um vai grande chegar lá. composê de rótulos? Vai chegar lá, tá aqui no caderno. Porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a sociedade nos apresenta... Os molda? Não, nos apresenta as pessoas com rótulos, daí tu pega aquilo pra ti, só que daí tu vai começar a ser rotulado, e daí tu vai virar um rótulo, entendeu? Tipo, com vários carimbos, assim, entendeu? Uhum. Só que vai de ti saber administrar isso, porque, tipo, se o teu rótulo vira maior do que aquilo que um dia tu desejou ser, ou tu quer ser, tu nunca vai ser a pessoa que tu gostaria de ser, entendeu? Sempre vai ser um rótulo que previram pra tua vida, assim. Cara, ficou tão confuso quanto Dark essa colocação, mas dá pra absorver. Não, mas eu entendi. Dá pra tancar. Vocês querem ir daí? Cara, outro questionamento que se tem é, tipo, por que alguém coloca um rótulo em alguma coisa? Vai muito da apresentação, né? Tipo, é por tentar diminuir aquela pessoa por algum motivo específico, ou é só pra... Sabe, por que alguém rotula alguma coisa?
Mas, porque eu acho que às vezes tu se comporta de uma forma, mesmo que inconscientemente, e aquela pessoa de longe, baseado nesse teu comportamento, te rotula. Eu acredito que é isso. Ou também aquela coisa, tipo... Não que eu queira ser dessa forma, mas, tipo, eu vi alguma coisa em ti, Jorge, que... Tipo, eu gostaria de ser um pouco isso, então eu vou, de alguma forma, eu vou... Diminuir. Tipo, eu vou te rotular pra ser... Pra tentar te, sei lá... Tirar isso aí. te tirar essa é a minha questão. Tipo, muitas vezes as pessoas rotulam, tipo... Chega alguém pra ti e fala... conheci um brother tal. Se eu não gosto daquela... Chega e fala isso pra mim. Muita gente, tipo... Se eu não gosto daquela pessoa, eu não vou chegar e dizer pra ti... ele é uma pessoa legal, não sei o quê. Eu vou começar a encher de rótulo pra ti, pra tu já criar uma imagem ruim da cabeça dele. Ou seja, eu tô diminuindo outra pessoa por insegurança. Essa é a questão, sabe? Tipo, as pequenas nuances e sentimentos de por que os rótulos são inseridos, sabe? Talvez por isso que a escola seja um ambiente mais cruel. Porque tá todo mundo inseguro e não sabe de nada. E daí tem que ficar... Tipo, atingindo um amiguinho, né? E na escola é o lugar que eu falei, a gente... É a mini sociedade que a gente vive, antes de viver a sociedade mesmo. É ali que tu tem que aprender a se relacionar, às vezes saber que vão ter pessoas que vão se relacionar contigo por interesse, ou essa questão de rótulos, então ela é a tua mini sociedade. Só que tu é muito mais imaturo, né? Tu passa por todas as merdas ali, tu não sabe como lidar. E até tu tinha comentado uma coisa antes de rótulos que a gente fica preso e pega pra mim. Eu tenho um caso que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito dada, muito fácil de se relacionar. E criou esse rótulo, né? Essa primeira impressão de ser uma pessoa muito simpática. Tá? Pode falar com o Jorge que ele é muito simpático. E beleza, e eu sempre fui. Só que tinha momentos que eu não queria ser simpático. Só que eu ia ficar assim, não, cara, mas... Todos, entre aspas, me conhecem por ser o Jorge. Tipo assim, foi rotulado como good guy, então tu vai ter que ser um good guy porque te rotularam assim. Tu conseguiu botar pra linguagem do jovem. Estou aqui pra isso. Tá aqui pra isso. Parabéns. É isso aí, jovem. É assim que fala no Twitter? No tal do Twitter? No tal do Twitter. O Vazata é o Translate Malhação. Ele é o Translate Malhação. Agora vocês me entenderam. Mas é exatamente isso, cara. E daí, tipo assim, às vezes eu não tinha... Agora eu tô meio que filtrando isso e realmente... Não sendo mais educado com a pessoa, mas tipo assim... Eu não sou obrigado, tá ligado? Tanto que foi uma característica minha que ficou marcante porque ela acontecia naturalmente. Agora, tu também consegue ver quando uma pessoa ela é forçada a um rótulo. Tipo, forçada a ser simpático, forçado a, sei lá, ser bravo ou alegre, ou enfim. Eu tenho um pouco do outro lado, né? Que eu sempre fui mais... Introvertido. E daí, às vezes, eu nem precisava ser tanto, mas daí, Já sou... Como eu sou, caguei, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Até a Pri, esses dias, veio falar de uma pessoa que ela acha que eu odeio ela, tá ligado? Que eu não gosto dela. Mas na real... É verdade. Mas na real, sim. Na real, nada a ver, tá ligado? Isso aqui é um pouco de mim, só que às vezes, como é um pouco de mim, eu já forço mais e vira demais, tá ligado? É mais que tu. Como pode ser falso pra ti, pode ser arrogante pra mim, assim, sabe? Pode virar arrogância também. Só que esse introvertimento... É essa a palavra? Pode ser. Pra ti pode ser. Pra mim pode ser. Tu tava falando com o jovem. Só que, por exemplo, eu dar um exemplo teu mesmo, que a gente estudou junto, né? A gente conviveu. Esse teu introvertimento, tipo, pra muitas pessoas que te rotularam, nos rotularam, na verdade, né? Mas, enfim, de esquisitão. Tipo, os caras esquisitos lá. E, tipo, na real é só porque a gente era mais na nossa, tá ligado? Tu sempre foi mais na tua. Isso não te torna uma pessoa esquisita, te torna uma pessoa... Sim. Mais de boa, tá ligado? Não, perfeito. Só que às vezes eu tô em ambientes que eu não me adapto, por exemplo. Só que daí eu não precisava ser introvertido. Eu podia me abrir um pouquinho mais e me adaptar àquilo ali. Só que daí eu prefiro ser o esquisitão, entendeu? Já que eu sou esquisitão mesmo, eu vou me Mas fechar será que aqui. é já que eu sou? Ou tipo, é só o que realmente tu... não, eu vou ficar de boa porque eu sou de boa. Aí é que tá. Tá, não, mas é que eu acho que tem um pouco dos dois, é isso que a gente tava falando. Se tu pega o que tu já é e daí tu fica reforçando, tu nunca vai chegar no próximo tópico que eu queria falar, que é, tem como quebrar rótulos, entendeu? Só antes, pra finalizar, tipo, essa coisa de... antes que a gente entre nesse assunto, de tu rotular, que nem daquela pessoa que acha que, eu acho que o Gui não gosta de mim porque, né, tipo, a pessoa, ela é muito extrovertida, ela não consegue ser introvertida, então, tipo... Ela vê na outra pessoa que ela é diferente e ela precisa julgar. É isso, é o problema que tu tem em si, que tu não consegue ser e que daí talvez tu vê no outro. Que tu não consegue lidar com isso. Tu não consegue lidar
com a diferença da outra pessoa. E daí tu precisa rotular pra... que é aquilo Eu que foi que a tenho gente um bagulho um falou. pouco disso que tu falou, no sentido, tipo, uma galera me rotula como arrogante. Porque, por exemplo, tem 8 pessoas num grupo de amigos. Eu conheço 4 das pessoas. Eu realmente só cumprimento de verdade as 4 que eu conheço. As outras eu só dou aquele abanada de longe. Mas não é porque eu sou cuzão. É porque eu tenho vergonha. Tipo, se eu não conheço a pessoa, eu sinto tímido, sabe? Talvez Tipo, tá invadindo o espaço dela e tal. tipo, então é por isso. É arrogante, porque não olha na cara dos outros. Não é isso, às vezes. E aí chega no ponto de como quebrar rótulos, que é do mesmo jeito que se quebra qualquer estigma. Estigma. Palavra consultada antes do programa. No programa, pra saber usar ela. Eu acho que tá usando certo, espero. Tô usando. Que assim, do mesmo jeito que se quebra estigmas e outros Rótulos, preconceitos. que é Desculpa. dialogando, velho. Se comunicando, cara. Se relacionando com aquela Eu vou pessoa. dar um mini exemplo, tipo, é bem Um exemplinho. tosquinho, assim. Você jovem que não entendeu. Mini exemplo. Bem É um pequenininho. little exemplo. Desculpa você que trabalha na Render, mas eu sei que vocês precisam ficar oferecendo cartão. Não, tipo, tu tem um cartão e tal da Renner, daí às vezes eu sempre dizia tenho, só que eu não tenho, né? Aí, essa semana meninas, eu tive... prestem atenção, ela mente. Essa semana eu tive coragem de falar, eu não quero fazer o cartão de vocês. Porque eu sempre ficava, tipo, muito mal em dizer não. E eu falei, não, e daí a pessoa ficou insistindo, eu disse, não, obrigada, eu não... Eu sempre vi aqui várias vezes, eu não tenho o mesmo interesse. E daí, ok. Eu me senti, tipo, muito aliviada por ter dito não, porque eu não tu carregou quero... um fardo de vida. Sim, em cima porque... de um cartão Renner. Tipo, as pessoas me oferecendo. Pensei, meu Deus, cara. Ah, não, essa é só do cartão. É? Ah, eu tenho o cartão da Renner. Falando em Renner, Não, mas só... tipo, de ficar oferecendo. Sim, e aí eu sim, sempre sim. dizia, não, eu tenho cartão, não quero fazer. E Daí tu eu rotula que sempre- aquela pessoa tá sendo chata, mas na verdade ela tá fazendo o trabalho dela. Sim, E às não. vezes, né? Vai lá. Olha isso. Não, Eu esqueci que ia falar. Eu não falei tu, eu não falei a Pri, eu falei tipo a gente rotula Ah, as não, pessoas. puxando, já que a Pri citou a Renner, um rótulo curioso... Tô falando da Renner. Não é da Renner, cara. Ah, tá. Mas um rótulo muito curioso que não todo sei, mundo tem, todo mundo rotula, que a gente tem um puta preconceito contra as atendentes de telemarketing, cara. A gente rotula muito elas, tá ligado? E tipo... Cara, a gente nem sabe quem tá do outro lado da linha, velho. Só que ninguém gosta da porra da atendente de telemarketing. Tipo, ela te liga às horas da manhã no domingo? Liga. Mas... Ah, é o tu só trampo precisa dela, deles quando tu precisa resolver um problema, né? É. Eles são ligados a problemas, é por isso que ninguém gosta deles. É verdade. Ou eles te oferecem coisas que tu não precisa, ou tu precisa falar com eles sobre coisas que tu precisa resolver. Então nunca é bom, tá ligado? Mas eu, como já trabalhei muito no comércio, tu também, Vazato, o Jorge, tu começa a ter empatia, né? Que eu acho que é uma Sim, coisa que os muito, rótulos... Muito. Se tu foi rotulado de uma coisa, e daí tu conhece uma pessoa que é rotulada da mesma coisa, por exemplo, essa coisa de gordo na escola e tudo mais, tu vai ter empatia por essa pessoa. Muito. Então, depois de trabalhar no comércio, eu consigo ter empatia pela pessoa do marketing ali, do telemarketing e tal. Então, eu acho que quebrar rótulo tem a ver com empatia, entendeu? Porque tu se reconhece no outro, daí tu pensa, tipo, putz, por que eu tô fazendo isso? Eu vou, tipo, ser menos rotulante, entendeu? Então, acho que essa é uma maneira de quebrar esses rótulos, tipo... Tu se reconhecer no outro. Empatia. É. Sendo empático. É muito louco também como a gente... É que, cara, a sociedade é muita gente, tá ligado? Muita gente de todos os tipos. Então, se tu vai se referir a uma pessoa, tu precisa se referir de algum jeito. Principalmente se tu não sabe o nome dela, tá? Só que, por exemplo, vamos supor que tem uma mina que... Sei lá, tem o cabelo roxo, tá? Só que ela é um pouquinho acima do peso. Tu não vai falar pro teu amigo, tu lembra daquela mina do cabelo roxo? Tu sempre vai falar, pô, lembra daquela porque gordinha? porque a gente tem... O ser humano tem o costume de exaltar a característica mais negativa de alguma pessoa. Não que seja negativo, mas que a sociedade define como Tu negativo. não teria coragem de pintar o cabelo roxo também. Como é que Por é? causa que tu sempre... Tipo, é porque... Mas a gente tá falando que ela teria o cabelo roxo, mas a gente vai falar que ela é gorda. Entendi. Que o ser humano é acostumado a rotular, a sempre definir uma pessoa pela sua característica mais negativa. Saca? Pode seguir. É isso aí? Alô? Alô? Teste? Aí estão aí. Tem que falar isso aqui. Enfim, vou tirar aqui. Travou um microfone. Mas agora tá funcionando esse. Me perdi. Ah, tá. De quebrar rótulos, que o Demônio tinha falado.
foi muito legal aquilo que tu falou, tipo, é apenas dialogando, ou quem o Demore também comentou, da empatia, mas vocês já passaram por uma situação assim que vocês conseguiram quebrar um rótulo com alguém ou com um grupo de pessoas? Porque eu acho que como eu tenho uma vida assim que eu me exponho bastante, tipo, em rede social, em algumas questões, as pessoas acabam criando vários rótulos, e às vezes até uns positivos, uns que eu queria muito abraçar, tá ligado? E tem até o programa que eu falo sobre, tipo, estereótipo negro, e tem uns rótulos também que é muito legal de tu abraçar. Só que não é tu, na real, né? A gente também já comentou sobre isso. E depois, como é que tu faz pra quebrar, tipo, se vocês já passaram por isso, de quebrar de uma maneira coletiva ou de uma maneira individual, com rótulos que vocês tiveram ou têm ainda? Cara, é que sempre vai ter aquela coisa de, tipo... A maioria das pessoas tem um cara que não gostava na infância, na adolescência, em algum momento da vida, tipo, por algum motivo, ou talvez pra aquela pessoa ser muito parecida contigo e tal, aí tu rotula aquela pessoa de alguma forma, tipo, com o cara que eu não gosto, tá ligado? E aí chega uma hora e quando tu conversa com a pessoa, que tu conhece ela de verdade, tu acaba, tipo, quebrando esse rótulo. Por exemplo, Jorge, primeira vez que eu soube quem tu era. Ah, sim. Eu te rotulei. Contem vocês essa história aí. Quando ele demore. Era uma tarde. Era uma manhã no Olga. E... Como é que era? Era uma apresentação de alguma coisa? Era o Mágico Sandro. Ou o Poeta Eucágio. Poeta Eucágio. Acho que era o Poeta Eucágio. Vamos bolar agora? Vamos lá. Era Poeta Eucágio, eu acho. Ele ia dar palestra sobre drogas na... Não. Tipo pro Erd de Caxias. Conta aí. Era o Mágico Sandro. Não, era o Mágico Sandro. Os bagulho da loira, da calcinha. Isso é o nosso ensino médio, hein? Mágico, loira e calcinha. Enfim. Tá. Foi. Oi? Tá aí, hein? Mágico Sandro. Então, daí a gente te viu lá na frente, e aí tu tava, tipo, todo animadão lá, porque ele te chamou pra fazer alguma coisa. Tá. E aí eu demorei olhando, tipo, nossa, olha esse cara que exibidão, tá ligado? Quer ser o foda, quer ser o famosão da escola. Quer ser não sei badalado, o badalado, chamando com uma touca péssima das cores do reggae. É ou não é, Demore? É. E daí a gente rotulou como, tipo, o cara que a gente não gostava, eu pelo menos. Só que daí o Demore acabou por ser teu colega no Senai, daí a gente foi se conhecendo e, tipo, tamo aí, né? Foi um rótulo quebrado. Cusões. Cara, mas é que pra mim tu era... Ah, não, é que... Esse rótulo envolve nomes, tá ligado? Mas a primeira vez que eu te vi num canto ficando com uma menina. Na frente do sonho. Só que era uma menina que eu já conhecia, galera. E eu disse, que a fulana tá fazendo com esse louco? Que cara estranho, ele nem estuda aqui na escola. Então pra mim tu tinha chegado tipo ontem, tá ligado? Daí depois eu vi que... E eu achava que o Demônio era um outro cara. Achava que ele era o... Não precisa. Não. Mas é legal esse bagulho porque a gente falou que diálogo pode quebrar. Acho que a maioria das nossas amizades foram assim. Tem o Motter que tá fora escutando a gente sempre. Que também era o famosão. A gente não gostava das pessoas e a gente aprendeu a gostar a partir do momento que a gente conheceu as pessoas, entendeu? Então é diálogo. As pessoas, mas exatamente, a gente não gostava das pessoas, talvez porque elas viviam uma realidade, não uma realidade financeira, econômica, social, mas uma situação escolar muito diferente e muito melhor do que a nossa. Sim. Então a gente rotulava por inveja, que é um outro tipo de... É outro motivo de que a gente coloca rótulo nas pessoas. Tipo, às vezes a gente olha, esse louco aí é alto playboy e tal, não sei o quê. A gente nem conhece o cara pode ter trabalhado, se fudido pra ter o que tem, só que a gente tem inveja dele e fala isso, tá ligado? É um playboy do caralho, tipo... A gente não conhece a pessoa, sabe? Quer falar alguma coisa, Duda? Eu concordo. Eu concordo. Não, eu tenho uma história engraçada de uma menina que uma vez começou a estudar, eu tava no 3º ano, ela começou a estudar lá na escola. E tipo, o primeiro dia que ela foi na aula, eu não fui. O segundo dia, ela tava na aula, eu entrei e ela disse que foi o dia que ela mais sentiu medo na vida. Porque ela me via na rua e morria de medo. Só que, tipo, eu não sei, eu nunca fiz nada pra ninguém. E ela só disse que sentia muito medo. E quando eu entrei na sala de aula, ela pensou, tá, essa guria vai querer me bater um dia. E aí, no final do ano, ela viu que nada a ver, que eu era paz e amor. Essas eram amiguinhas? Sim, super. Super amiguinhas. São amiguinhas ainda? Sim. Agora foi. Agora foi. A gente... é isso aí, Brasil. Tá, então. Tá, foi quando conheci vocês, A sociedade nos apresentou a sociedade com rótulos.
a gente rotulou os outros na escola, nós fomos rotulados, saímos da escola frustrados e rotulados, continuamos rotulando os outros. E até quando isso vai perseguir a gente e vai influenciar no nosso livre-arbítrio? Eu sou essa pessoa, então eu não vou conseguir fazer tal coisa, entendeu? Vocês sentem isso, assim, você tem rótulos que barram vocês? Por exemplo, um rótulo que eu tenho é que, tipo, que eu não vou casar, que eu vou ser solteiro pro resto da vida, tá ligado? Uma galera me rotula dessa forma. Aí, que nem a gente tava falando antes, tipo, então é isso, já que as pessoas, tipo assim, se uma pessoa acha uma coisa, é uma opinião dela. Aí quando um grupo começa, um coletivo começa a te influenciar e tentar te implantar, não tentar te implantar, mas acaba te implantando isso por absorção, tá ligado? Tu acaba meio que, tipo, se privando às vezes de fazer certas coisas porque tu acredita naquilo, tá ligado? Tu acredita numa verdade que não é tua, né? Na verdade que não é tua, na verdade foi que te criada, puseram. né? Às vezes cria e, tipo, pra mim já aconteceu de, tipo, criar e tornar uma verdade. É bem disso, assim, tu tem uma fama de tal coisa, e quando vê aquela fama é boa, tipo, me beneficia, sei lá, faz eu ganhar R$1.000 por mês. Eu vou só comprar ela e vou tornar ela uma verdade pra mim. É alimentar rótulos, sabe? Quando tu tem o benefício deles. Isso é muito louco, só que com o tempo, continua aquela perca de identidade. Vai chegar num ponto que tu não vai saber mais quem tu é, porque tu é quem todo mundo quer que tu seja. Então um pouquinho de cada um e tu se esvazia, tá ligado? E aí vai um pouco... Mas acontece em relacionamento isso aí também. E daqui a pouco, isso vai muito de cada um também, da tua mentalidade, né? De quão pé no chão tu é, pra se olhar no espelho e eu sou esta pessoa que eu me conheço, tá ligado? Ninguém me conhece melhor do que eu. Então, tipo, vai muito também disso, de tu ter essa consciência e não se deixar afetar. Mas é difícil, é muito difícil, cara. Exatamente, eu acho que é muito difícil, principalmente quando, sei lá, parte da tua família. Eles te veem de uma forma, sei lá, o cara certinho, que nunca erra, sabe, relacionamento perfeito, faz tudo certo, e na verdade no teu íntimo tu não é. Ou tu não quer ser aquela pessoa. E só se molda porque a decepção deles seria muito maior do que a tua aceitação. E aí a gente volta a falar do que o Jorge deu uma passada antes, que era sobre mini sociedades. Pequenas sociedades que tu vai vendo durante a tua vida. Justo. Qual que é a tua primeira sociedade? É a tua família. Sim. Começa aí. E é a que mais rege, né? E é a que mais te molda, tipo, é a que mais... te exige. Deixa permanente esses rótulos e essas marcas, enfim. A segunda sociedade que a gente vive é a escola, como a gente já falou. A terceira que a gente não citou aqui, mas é onde tem muito rótulo, que é o trabalho. Cara, o trabalho, ele é um outro circo, tá ligado? Teu trabalho é um rótulo. O trabalho te define, isso é muito bizarro. A gente já falou isso no episódio, o quanto que isso é estranho, na real. Que na TV, por exemplo, elas vão entrevistar alguém, daí eles botam o nome e a profissão embaixo. Tipo, João dos Santos. No jornal também, Lucas Azata, barbeiro, tantos anos, tá ligado? Eu acho que seria muito mais justificável se botasse, tipo assim, solteiro, mas pai da Fernanda, tá ligado? Porque é real. Porque a vida que ele... da Fernanda, da Alex, Porque é a vida que ele construiu, tá ligado? O teu trabalho não te define. O Faustão faz isso? Sim. Na verdade, ele não define, mas que ele rege muitas coisas da tua vida, né? O teu trabalho, ele vem da rotina, que já é um bagulho... É que tem ofício, né? Tipo assim... A barbearia, ela pode ser um ofício. Então, tu estudou, tu quis se tornar aquilo com um estilo de vida, entre aspas. Então, não, é um exemplo, né? O cara que quer... Então, daí ele é conhecido como Ovazata, barbeiro, porque tem esse estigma também que a profissão é uma coisa que é aquilo que te define porque é o que tu quer, é o que tu almeja. Tipo, Jorge, o jogador de futebol, ou Jorge, o empresário, ou Jorge, o gari. Porque eu quis essa carreira pra mim. Então, por isso que a gente faz essa associação, sabe? Muito rápida de profissão. Só que não é justa, né? Porque nem sempre tu encontra o que tu realmente procura e tal. Ou às vezes tu nem tá procurando nada, entendeu? Às vezes é uma questão de sobrevivência. Tu tem que fazer aquilo porque sobrevivente, tu tem que pagar boleto, né? Tá aí, sobrevivente é uma boa profissão, né? Botar no jornal Jorge, daí tu diz, qual que é a tua profissão? Sobrevivente. Boa. Quando me entrevistar, isso aí. Outra coisa que a gente já comentou também em outros programas é o quanto que a internet veio pra confundir esse nosso autoconhecimento, assim, né? Porque eu acho que as redes sociais a gente sempre... É um espelho, assim. Tu olha aquela pessoa passando por um momento... Todo mundo tá passando por um momento legal nas redes sociais, né? Tá. E daí tu quer fazer a mesma coisa e daí tu fica sempre emulando felicidade, assim, sabe? Disputa de quem é mais... Sendo que
tu tá deixando de ser quem tu é e mostrando uma coisa que não é verdade. Exato. Na maioria das vezes, não tô, tipo, generalizando. Sim, mas é muito assim. Mas que a rede social é literalmente um stories dos melhores momentos da tua vida que não é aquilo, entendeu? E eu acho que esse bagulho do autoconhecimento que o Vazar tava falando é real. Talvez a nossa maior missão de vida é se autoconhecer. E tentar fazer da minha vida o que eu quero ser, assim, entendeu? Tipo, ser uma pessoa... Não sei se original a palavra, mas... Uma pessoa sincera única com si mesma, assim, sabe? E eu acho que a rede social, ela não contribui nada pra isso, assim. Porque tu tá sempre se espelhando nos outros e tentando achar alguma coisa em ti que tá no outro, assim, sabe? Ela dita, né? Ela dita alguns padrões também que a gente tenta seguir, assim. De conceito e tal. A mídia sempre fez isso, né? Tipo, Não, a mídia revistas, jornais, televisão... Mas agora a gente E é a agora mídia, né? a mídia é muito mais acessível, a mídia tá muito mais presente. Por exemplo, antes os artistas do SBT combaterem contra os artistas da Globo era uma coisa, porque eles dependiam da revista e da TV. Agora, por exemplo, assim, a Pri pode ter um perfil bombado e eu quero ter um perfil bombado e a gente acaba tendo e vai criar aquela disputa. Quando a gente se rende a isso. Meu Instagram tem 20 mil, dela tem 19. Eu sou o melhor, eu faço um conteúdo melhor. E a mídia... A TV era muito longe. Tu não queria ser o Luciano Huck. Muito difícil. Logo tu ia desistir. Mas tu ser a Priscila de 10 mil seguidores parece bem possível, sabe? E... Porque o que acontece? O influencer, ele tenta te aproximar da realidade que ele vive. Ele mostra os negócios foda que ele faz, mas ele também bate uma foto do café na tarde com os pés pra cima, tá ligado? Tipo, olha, ele é uma pessoa normal, eu posso chegar lá, sabe? Não que não possa. Tipo, se tu espelha alguma pessoa, tipo, tu almeja alguma coisa, ok tu usar essa pessoa como referência, mas não como espelho. Isso aí. Agora tu falou um bagulho da rede social muito dos artistas, dos influencers, e com os artistas era o contrário. Tipo, artistas que já eram muito famosos antes da internet, nós rotulávamos eles e esses que usam rede social e fazem essa imersão na vida pessoal deles, a gente vê como as pessoas normal. Então, nesse sentido, da celebridade, do artista famoso, né, celebridade, pra nós... Tipo, da Dolabella, assim. Tipo, tipo assim, ó, Henrique Castelli. Henrique Castelli, ótimo Entra exemplo. no Instagram do Henrique Castelli agora. Marcelo Antoni. Vai ver ele com os filhos, vai ver ele comendo manga, tá ligado? Então, tu vê que ele é uma pessoa mais real. Então, nesse sentido, ela pode ter tirado alguns rótulos. Ou também, a celebridade já tá acostumada com eles e ela vende isso também nas redes sociais. Mas isso é uma coisa legal da rede social, que, tipo, alguns artistas, tipo, eu vejo o Mion passeando com os filhos dele, ou até caras mais novos aí, tipo, tomando café com a mãe. São pessoas normais, sabe? Se tornaram mais mortais. Mas é muito doido, tu consegue muito perceber, falando de influencer, enfim, artistas, consegue muito perceber quando ele quer fazer um story que realmente, tipo, tô de bobeira aqui, peguei, como se fosse nós aqui, ó, tô de bobeira agora, vou, pá, story. Quando é tipo, um story armado, tá ligado? Vou gravar esse story, vou posicionar esta xícara exatamente aqui, vou pegar esse copo e botar aqui, tá ligado? Dá pra perceber muito quando é forçado e quando é natural. E acho que os naturais são os que cativam mais, são os que mais dão certo, tá ligado? Só por informação mesmo. Eu tava escutando um podcast esses dias. 27 graus. É. Só pra informar. É que eu achei bem bizarro. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Tava escutando um podcast esses dias de São Paulo e tal. E elas estavam falando sobre as redes sociais nas pessoas... Tipo, essa geração que já nasceu nas redes sociais, sabe? Quanto que isso pode ser nocivo, assim. E daí tinha uma mãe dando um relato que a filha dela, no colégio da filha dela, as meninas populares, que na nossa época, sei lá, eram as patricinhas, sei lá, como é que a gente chamava as meninas? As Pati. As Pati, sim. Hoje em dia as meninas chamam elas de mídias. Mídias? Caralho, 300 QI apelido, velho. Rótulo. 300 QI rótulo. Esse é um episódio que o jovem pode escutar, gente. Tá muito Mas tu viu como isso é bizarro? Porque ela é... Palavrão, não dá. Porque ela é popular na mídia. Sim, ela é mídia. Ela é mídia? É. E ela se tornou uma mídia. Eu acho isso muito louco. Doideira, né? É. Isso é muito louco. A gente tem tempo ainda, né, Maria? Estamos quase lá. Vamos aproveitar esse finalzinho então pra falar sobre rótulos comuns, corriqueiros.
Tipo, a segunda-feira que a gente tava falando. Antes do programa, por exemplo. E a maioria das pessoas já rotulam segunda-feira. Rótulos como que dia não são ruim. não tão tão pesados, assim. Aquele rótulo, sabe aquela coisa boba? O rotulinho. Rotulinho. Tipo, Segunda-feira ser o dia merda. Não, segunda-feira ser o dia merda, domingo de noite ser um horário domingo de noite, merda. Mas assim, como a gente tava falando antes, pra muita gente, realmente, o domingo de noite é aquela sensação de tipo, puta, domingo de noite começou o Fantástico, eu sei que minha vida já era de novo, tá ligado? Vou ter que trabalhar segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, meu Deus. Só que, por exemplo, eu tenho folga na segunda. Então o domingo de noite pra mim é maravilhoso. Inclusive estamos gravando num domingo de noite e eu estou achando maravilhoso. Porque amanhã é folga. falando alegre, sou um homem alegre. Eu posso ficar Estou a maravilhoso. noite inteira aqui, segunda no trabalho. Exatamente. Maravilhoso. Tá aqui comigo que a gente Mas algum deixa rótulo o bobo domingo que da noite, vocês- ela vai ter. Cara, não sei, a Pri tava citando uns antes, mas da segunda... Pra mim, eu não tenho isso aí qual é a segunda. Foda-se, é um dia normal e eu adoro o domingo. Porque o domingo é o único dia que eu realmente não trabalho. Todos os outros dias eu trabalho. Então, tipo, eu aproveito todo o domingo. E o rótulo que a gente põe nos atendentes do McDonald's? É um clássico. Mudou, mas agora mudou bastante. Né? É que mudou também Mas o aí é conceito. que tá, porque acho que a própria marca pensou, tá, ó. Sim, tá já zoado. chega, né? Chega, Nosso né? próprio funcionário, vamos abraçar os caras e pelo menos dar uma Exato, dignidade, exato. tá ligado? Tipo. Mas parecia um bagulho bizarro. Parecia que Mas o clima era Só que é ainda- feito rótulo, pra... porque é um trampo, Mas tipo, ainda- normal e que, Não, mas- sabe, tipo, Exaustivo pra caralho. exaustivo pra caralho. Os caras se fodem muito esses dias, só Agora rapidão. que a gente já trabalha. Esses dias eu fui no Mac de madrugada e geralmente de madrugada os caras não atendem tão bem, mas eu entendo eles, porque, porra, 5 horas da meia, galera bêbada, eles não aguentam mais, tá ligado? Mas tinha um cara que me atendeu muito bem, tipo, muito simpático, sabe? Ele foi muito gentil, pediu o que eu queria, tipo, tudo certinho, tal. E no final do atendimento eu olhei pra ele e falei, obrigado, cara. Daí ele me olhou, tipo, por que obrigado? Tipo, mó, sabe? Daí eu falei, não, porque tu me atendeu muito bem, parabéns. Daí ele deu um sorrisaço, tá ligado? Fiquei, tipo... Que o cara, tipo, ele tava se Nunca esforçando. recebe elogio, Foda-se né? ele trabalhando no Mac ou no que ele trabalhando. Ele tá se esforçando fazendo o que Tava ele dando tá. o melhor dele. Da melhor dele naquele momento. É, mas o Mac tem muito isso dos próprios gerentes também. Um dia eu fui no shopping com meu Mac de meio-dia e um gerente tava tratando muito mal o funcionário dele. Me senti muito mal. Tipo, Né? porque ele tinha feito uma coisa assim... Mas eu sempre olhei o Mac como o retrato perfeito do empregado e empregador, assim, né? Sim, nossa. Que Que o quão é- distante é, o quão... É bizarro. Me sinto muito... Nossa, eu me... E Considera- como eles estão lá, tipo, pra servir, né? Pra não servir. importa se tem educação, se não tem, eles só estão lá pra servir. É isso aí. Trabalhar com pessoas é exaustivo pra caralho. É bem admirável o gado novo, velho. Considerações finais? Wasato? Quer deixar um contato, um rótulo de alguém? Quer rotular alguém de graça, assim? Eu vou. De graça? A gente falou de Henry McDonald's. Não, cara, só. Cachorro louco. Tem um cachorro loucaço em algum lugar. Cheirado. Então, eu queria desejar uma boa semana a todos aí. Cara. Nenhum contato mesmo. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu vou botar os Instagram ali, como sempre, então. Ah, nem bota. Se quiser achar essas vozes maravilhosas, vai estar ali. Né, o alto... Tell me why. Pre- Eu precisava desse Pre- momento. Obrigado. Muito obrigada, boa noite a todos. Duda? Duda que... Vai, Duda, vai. Cortou o cabelo, Duda cortou o cabelo. É nóis, gurizada. Jorge? Ah, segue nós, aperta no seguir ali no Spotify. É assim que segue. Falem conosco, sigam nas redes sociais, segue todos os perfis e espalha a palavra e é nóis. Vem novidade aí, vem novidade aí. É verdade. Sempre vindo, nunca vejo. Obrigado Sempre. por quem escutou até aqui. E quem escutou os últimos programas também foi falar com o Jorge na página, ou falar com o Jorge, falar comigo. Foi muito legal. Então, se você não escutou também, tá marcando bobeira aí. E eu vou te rotular de um baita de um... Não. Mande não. perguntas, Nos rotulem, mande conversem perguntas, sugestões. Autoconhecimento. Não rotulem ninguém. Tá, abração, pessoal. Valeu. Todo mundo agora. Oh, happy day.